Professor, uma dúvida que surgiu na comunidade, inclusive, que foi debatida lá e que eu acho que vale trazer aqui na visão do conhecimento de todos no caso do ETP, eu preciso do ETP para dispensa ou só o TR é suficiente? Muitos estão perguntando quando que eu posso dispensar o estudo técnico preliminar. Essa é uma preocupação que eu passei a ter, né? Comecei a ficar preocupado com isso. As pessoas estão querendo se livrar do ETP a qualquer custo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o estudo técnico preliminar é um documento para dar segurança para vocês, tá? Então, vamos diminuir um pouco essa ansiedade por não fazer ETPs. O estudo técnico preliminar ele deve ser feito pelo órgão demandante e ele é uma forma que o setor de licitação tem de dividir a responsabilidade com o demandante em relação às especificações técnicas. Hoje, os demandantes pedem alguma coisa como um cliente que entra num balcão de uma loja. E não é isso. Os demandantes têm que entender que eles estão inseridos no processo licitatório. O ETP é essa divisão de atividades e essa inserção do demandante no processo licitatório. Ele é fundamental. Por isso, o que a gente vai estabelecer? O artigo 18 não cria exceções à elaboração de ETPs. Ele determina que o ETP deve ser feito nos processos licitatórios em geral. Então, nesses procedimentos licitatórios, é obrigatório o estudo técnico preliminar. Vale a pena ressaltar alguns posicionamentos de quem defende que é possível se dispensar ETP para licitações repetitivas, e eu não concordo com esse posicionamento e acho arriscado, pelo menos até a gente ter posicionamento efetivo dos órgãos de controle externo sobre o tema. No que diz respeito às dispensas e inexigibilidades, o artigo 72 da lei, expressamente, agora sim a gente está amparado em lei, ele diz que, nos casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade, será feito o ETP quando for o caso. Então, o ETP ele pode sim, mediante regulamentação, ser dispensado, tanto nas hipóteses de dispensa de licitação quanto de inexigibilidade. A título de exemplo, no governo federal, a IN 67 de 2021 dispensou os ETPs nos casos de dispensa de licitação. Nós não temos dispensa de ETP no caso de inexigibilidade no governo federal, mas aí sim é matéria de regulamentação que estados e municípios podem estabelecer essa desnecessidade do ETP para qualquer contratação direta, por exemplo. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Lá na aula que o senhor deu na segunda-feira, o senhor abordou bastante ETP e trouxe todos os detalhes desse processo, inclusive um modelo de regulamentação, modelo de utilização do estudo técnico preliminar, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desse material e da importância dele para os alunos que estão participando da imersão. Na verdade, é muito importante, nesse primeiro momento, se buscar padronizar as minutas dos documentos que são novidades, principalmente para a gestão pública e para os demandantes. Se a gente considerar que o ETP tecnicamente deve ser feito pelo órgão demandante, esse órgão demandante não costuma ter know-how na realização de etapas do processo licitatório. Então, para evitar até que haja uma discrepância entre o estudo técnico preliminar de uma secretaria para o de outra, que a gente tem secretarias, às vezes, muito bem estruturadas, como saúde, e tem secretarias pequenininhas, como, por exemplo, de esporte, né? Então, às vezes, são secretarias menores, não é que as pessoas não sejam competentes, é só porque a gente tem uma quantidade menor de braços, né, para atuar, e não são pessoas que atuam com licitação efetivamente, elas acabam sendo mais direcionadas para o serviço, a atividade fim daquela secretaria. Então, criar minutas padronizadas tem sido uma forma que o governo federal encontrou de minimizar o impacto da exigência de novos documentos. E a gente tem tentado difundir isso também nos órgãos estaduais e municipais. Trazer minutas padrões, debater com os alunos, para que eles consigam criar, inclusive, a sua própria minuta padrão. Então, a gente trouxe um modelo de ETP, por exemplo, na primeira aula do especialista, deixou disponível para os alunos, para que isso auxilie na padronização dessas minutas, o que vai facilitar com mais rapidez o órgão conseguir atuar de forma segura na nova lei de licitação. O plano anual de contratações é sempre obrigatório? Vamos lá. De novo, a gente volta para a mesma questão preambular. Depois eu vou responder a pergunta. Mas, mais uma vez,
deve-se tomar cuidado para não se tentar se livrar de documentos que foram criados na estrutura da lei para facilitar o andamento dos processos licitatórios. A criação de um plano de contratação anual não é um trabalho a mais, é um trabalho a menos, é um risco a menos. Sem um plano de contratação anual, como é que eu posso dizer? É desafiador fazer as contratações sem ter um risco de fracionamento do objeto, uma dispensa ilegal. Então, tem que se tomar muito cuidado ao deixar de lado ou tentar correr atrás de não executar determinados documentos que a lei trouxe com o intuito de garantir uma melhor contratação. Dizendo isso, a lei prevê o planejamento e a governança como princípios aplicáveis, mas ela não prevê o PCA como obrigatório, nem prevê sanções pela não elaboração do plano de contratação anual. No entanto, para atender aos aspectos principiológicos, é necessária a elaboração do plano de contratação anual, sim. Inclusive, hoje nós temos uma regra apresentada por uma recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, que é a recomendação número 1 de 2022, recomendando, e a gente sabe que quando vem recomendação do Tribunal de Contas a gente acaba aceitando, recomendando a elaboração de PCAs. E aí, você gostou desse conteúdo e quer ter mais conteúdo? Pois então, nós vamos ter um evento super especial, que é a imersão nas licitações na prática. O evento é 100% gratuito e online e eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber para dominar licitações e contratos na prática com segurança, evitar responsabilizações e fechar contratos. Confie em mim que a gente vai estar junto.